Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje então no capítulo 18, 19 e 20 do livro de 1 Reis. Espero que Deus fale muito ao seu coração dentre esses capítulos. Capítulo 18 então que narra, de certa forma aqui então, os profetas estavam sendo perseguidos por Jezabel. E um homem chamado Obadias, então, que temia o Senhor, mas que também, de certa forma, tinha uma posição elevada no reino de Acabe, ele esconde, ele guarda esses profetas e os alimenta, então, colocando eles de 50 em 50 nas cavernas, né? E isso é muito interessante porque o risco que esse homem estava correndo era muito grande. O risco de ser morto, o risco de perder a própria vida para manter esses profetas vivos era muito grande, mas ele mesmo correndo o risco, perder sua vida, ele guarda esses homens, né? E isso eu aprendo algo maravilhoso, né? Como é importante temer a Deus mais do que a homens e como é importante entender, de certa forma, a parte justa ou reta da situação para caminhar por elas, né? Ele compreendia da parte de Deus que esses profetas eram de Deus e que estavam morrendo de maneira inocente ou porque simplesmente não serviam outros deuses como Acabe e Jezabel. E ele olhando toda essa situação, ele decide fazer algo. E eu e você, às vezes, olhando certas situações que acontecem, a gente não pode só assistir com medo de que algo nos aconteça, mas nós precisamos nos envolver e às vezes mesmo que isso nos custe, né? Versículo 16, então aqui vai falar de Elias no Monte Carmelo e agora contra os profetas de Baal. Elias era difícil encontrar ele era de certa forma um homem procurado por Jezabel, por Acabe, mas ninguém o encontrava e de repente Obadias o encontra e o Elias então diz a Obadias, olha, pode falar para o rei que eu estou aqui. E aí o Obadias fica com medo, né, disso, meu Deus do céu, e se eu falar que você está aqui e de repente quando eu for falar para o rei você desaparecer, né, aí ele vai me matar, vai acabar com a minha vida, porque, né, isso pode acontecer. Então Elias, né, afirma então que não vai sair dali, Obadias vai até o rei e agora Acabe então tem um encontro com Elias, o qual era procurado, o qual de certa forma para ele era adversário. Interessante que ele diz assim, quando viu Elias, disse-lhe, você mesmo, perturbador de Israel. Olha como Acabe se dirigia a Elias, perturbador de Israel, mas a grande verdade é que quem estava perturbando Israel era a sua vida, a vida de Acabe, Jezabel e seus pecados e tudo o que faziam. Isso estava trazendo desgraça sobre a nação de Israel e juízo sobre o povo. Mas aqui então ele tem esse encontro com Elias, sobem até o monte, e Elias de certa forma lança um desafio, né? Que o Deus que responder com fogo então é o Deus verdadeiro. E aí no versículo 21 ele vai dizer algo interessantíssimo, ele diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Ou seja, Elias está dizendo para o povo, vocês precisam sair de cima do muro. Vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Se é Baal, se entregue a Baal, mas se é Deus, se entregue a Deus. E então toda essa situação, de certa forma, é uma ação poderosa de Deus para trazer o povo para si, para mostrar então para esse povo que Ele é Deus sobre todas as coisas, maior do que Baal e qualquer outro, né? E eu acho muito interessante porque então os profetas de Baal são os primeiros a invocar os seus deuses e eles fazem de tudo o que podem, eles começam até a se degladiar, a se cortar, porque isso era um costume entre eles. Enquanto eles faziam isso, né, Elias, aqui no versículo 27, vai falar assim, ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias, um homem só, apenas um homem, zombando de muitos homens, de mais de 400 homens. 400 homens eram os profetas de Baal, mas devia haver muito mais gente, Acabe e seu exército. É algo que foi feito para que todos vissem, porque o Deus que respondesse com fogo, então era o Deus que deveria ser servido. Como Elias era um homem valente,
em determinadas situações, né? E aqui então, logo após os seus profetas realizarem então seu sacrifício e degladiarem, então Elias vai até lá, repara o altar, né, deposita água sobre o altar, que era o que era escasso naqueles dias, que era o que não tinha, o que faltava, porque não havia chuva. E aí ele faz uma oração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e Deus responde com fogo, e a nação de Israel então se volta para Deus, e eles acabam então com os profetas de Baal. E toda essa situação demonstra muito, né, como Deus é grande, como Deus ama o povo, como Deus faz coisas para se revelar, para se mostrar, para que o povo saia de cima do muro e se entregue a Ele. E toda essa situação deveria fazer Acabe se prostrar, cair de joelho, reconhecer então quem era Deus, mas a grande verdade é que ele vai para casa comer e se alimentar. Parece que isso não gerou nada no coração de Acabe, muito pelo contrário, ele chega e fala para Jezabel, e tudo isso, né, o desenrolar disso, então se inicia uma perseguição contra Elias. Mas antes de falar dessa perseguição contra Elias, quando então acontece isso, o fogo desce do céu, o Elias chega então para Acabe e fala, vai para casa que eu ouço o som de muita chuva, mas não estava chovendo, o tempo estava normal. E o interessante é que, né, Acabe vai para casa comer, Elias vai orar, né? E ele então ora por 7 vezes e ele diz sempre para o seu moço, para o seu servo, vai lá e veja, né? E todas as vezes que foi nada aconteceu, mas na 7ª vez esse servo, esse moço volta e fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí então Elias compreende que dessa pequena nuvem viria uma grande tempestade, viria muita chuva sobre a terra, né? Que isso possa nos fazer pensar, né? Às vezes a gente despreza coisas pequenas, ou coisas que estão começando, ou coisas que não são grandes ainda, mas que, né, que estão no início, mas essas pequenas coisas podem se tornar algo tão grande, tão maravilhoso, podem trazer dádivas de Deus para nós, né? Às vezes hoje você tem, sei lá, uma pequena empresa, né? Mas isso pode crescer e se expandir de maneira maravilhosa nas mãos de Deus. Não sei, né? A grande verdade é que nós precisamos olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos espirituais e crer no Deus que servimos, que pode fazer coisas grandes através de coisas pequenas, né? Então aqui agora, capítulo 19, começa então essa perseguição de Jezabel a Elias. E ela então diz assim, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E aí o versículo 3 diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Olha que coisa intrigante. Elias, o homem valente e corajoso diante dos profetas de Baal, agora está com medo de Jezabel, uma mulher. E ele foge porque temia sua vida. E isso precisa demonstrar para nós certas coisas. A primeira delas é que, mesmo Elias sendo um grande homem, ele passava por situações difíceis que o abatiam. Elias chega a pedir a morte, né? Ele, de certa forma, quer fugir da sua missão, daquilo que Deus queria que ele fizesse. E isso é comum nas nossas vidas, a gente precisa entender isso, que embora somos às vezes valentes para certas coisas, existem certas coisas que nos abatem, que nos debilitam. E isso demonstra que somos homens comuns e normais. Se Elias, que era um grande homem, que fez descer fogo do céu, que ressuscitou pessoas, teve medo e passou por momentos difíceis, quanto mais eu e você, né? Então não se abata pelos seus medos, pelos seus temores, mas de alguma maneira também o outro extremo é perigoso, que é quando passamos por um momento como esse, nós queremos abandonar tudo, desistir de tudo e pedir a morte, ao invés de recobrar as nossas forças em Deus, que é o que Deus ensina então a Elias. Elias, ele dorme, quando ele acorda tem um anjo e dá a ele de comer. E ele come, então se alimenta, depois ele dorme de novo, né? E aí ele se alimenta de novo, e aí isso que ele comeu, esse alimento que ele comeu, deu então a ele a capacidade de andar por 40 dias e 40 noites. Olha só que interessante, como o alimento é importante, como o descanso e o alimento são importantes.
né? Como se alimentar das Escrituras, da Palavra de Deus, pode nos conceder caminhar por tantos e tantos dias. Nós precisamos entender que assim como humanamente precisamos se alimentar, espiritualmente também precisamos ser nutridos, ser fortalecidos pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, que vai nos dar força para continuar caminhando e enfrentando os nossos medos. E olha que interessante, Deus então, Elias aqui come, se alimenta, começa a andar e em vez de ele ir para o monte, ele vai para a caverna. E Deus então pergunta, Elias, o que você está fazendo na caverna? É como se Deus falasse, Elias, lugar de profeta é no monte, não é na caverna. O que você está fazendo aí? E é muito comum quando passamos certas coisas na nossa vida, ao invés de irmos para o monte e buscar a Deus, nós nos escondermos numa caverna. Mas quero dizer a você, caverna não é lugar para mim e para você. Caverna não é lugar para que Elias estivesse. Tanto é que Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Né? Que a gente possa escolher e decidir, ao invés de entrar numa caverna para de certa forma ficar chorando certas coisas, subirmos ao monte e buscarmos a Deus. E olha que interessante, Deus ainda, ele pediu a morte, Deus deu a ele mais trabalho. Vai lá, você vai ungir fulano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai até o Eliseu. Né? Isso é coisa interessante, meus irmãos, porque às vezes nós estamos pedindo algo para Deus que não tem nada a ver com o que Deus quer e espera de nós. Às vezes Deus quer outras coisas. E aqui então no versículo 19 vai acontecer o chamado de Eliseu, esse homem de Deus. Elias então passa, faz um convite a ele, o chama, coloca a sua capa sobre ele. E ele então pede para se despedir dos seus pais, né? E Elias então de certa forma permite isso, e ele vai lá se despedir dos seus pais, e ele trabalhava com bois, ele mata os bois, faz um churrasco, e então vai seguir isso. Ou seja, ele cortou as pontes, não tinha mais volta, ele acabou com aquilo que ele fazia, talvez até para que nunca mais voltasse para lá. Diferente de Pedro, que quando Jesus o chama, né, ele deixa o barco, mas ele não taca fogo no barco, e quando Jesus morre, o que Pedro faz? Ele volta para o barco e volta a pescar. Eliseu não deu a ele essa possibilidade de voltar atrás. E por várias vezes a gente vai ver nas Escrituras Elias dizendo para ele, fica aí, Eliseu. Ele fala, não vou ficar. Né? Eliseu é uma pessoa maravilhosa, tem muito a nos ensinar sobre não olhar para trás, mas agora caminhar naquilo que Deus quer. E aqui, capítulo 20, então, começa uma guerra onde Ben-Hadad sitia, então, a cidade de Jerusalém aqui, de Samaria, e de certa forma orgulhosa e soberba, né? Então começa a pedir as coisas e querer tudo que havia no palácio então de Acabe, e Acabe ia entregar isso tão fácil, de maneira, né, de mão beijada, se é que eu posso dizer assim, e entregar coisas valorosas de maneira tão fácil. E às vezes é isso que a gente faz, às vezes entregamos coisas tão valorosas que existem dentro de nós, né, de maneira tão fácil e simples, né? Mas que isso possa nos fazer pensar, meus irmãos, em algumas coisas, né? E entender que precisamos lutar por certas coisas. E aqui então Deus, por misericórdia do povo, com certeza não por causa de Acabe ou Jezabel, mas por misericórdia do povo, ele então dá vitória sobre Ben-Hadad e de certa forma faz com que Acabe vença ou triunfe. Eles tem uma outra guerra e novamente vence então Ben-Hadad, porém algo acontece aqui no final que talvez seja o ponto final na vida de Acabe, que ele faz uma aliança com Ben-Hadad, não o mata, não o destrói, quem Deus queria que destruísse. Deus queria que desse um fim a este homem e muito pelo contrário, Acabe faz uma aliança com ele e assina então sua sentença. Um profeta da parte de Deus vem até ele e dá então essa palavra. Você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, a sua vida pela vida dele e o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Só que olha que coisa intrigante, sempre vai acontecer isso, ele se aborrecia, se irritava, mas não se arrependia, não mudava e continuava na mesma situação, e a gente vai perceber isso nos capítulos seguintes. Que Deus te abençoe, espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, em nome de Jesus.